Informações do terremoto na Turquia, passa de 17 mil o número de mortos no terremoto que atingiu a Turquia e a Síria. Nós vamos direto para a Turquia agora com o correspondente da Jovem Pan News, o Luca Bassani, que continua sua viagem aí rumo ao epicentro do terremoto. Luca, seja bem-vindo. O trabalho de buscas por sobreviventes continua, porém aquela janela de resgate de 72 horas já foi ultrapassada e a partir daí a situação fica cada vez mais dramática, né? Infelizmente. Bom dia, Luca. Bom dia, Cláudia, a todos que nos acompanham. Realmente a situação não está fácil nem para as equipes de resgate, nem para as vítimas que continuam sob os escombros após 72 horas. Lembrando que o terremoto aconteceu na madrugada de domingo para segunda-feira, às 4 horas da manhã, portanto já completou esse prazo dado por muitos dos médicos, pelos resgatistas, como o prazo ideal para se encontrar pessoas com vida, e as temperaturas muito frias não ajudam em nada. Quem acompanha a Jovem Pan por vídeo consegue ver que atrás de mim nós temos bastante neve, temperaturas muito negativas aqui, -6, -9 graus Celsius todos os dias, e durante a noite isso pode chegar até -14, portanto a chance de hipotermia é muito grande, tanto para aqueles que estão trabalhando quanto para aqueles que estão sob os escombros. Ainda mais difícil sem alimentação, sem água e com o peso dos edifícios sobre suas cabeças. Até agora o número atualizado já passa de 17 mil mortos, tanto na Turquia quanto na Síria, sendo que grande parte desse número aí, mais de 12 mil, só aqui na Turquia, por conta do país ser muito mais populoso. De qualquer maneira, os esforços continuam, as forças de apoio dados por diversos países têm conseguido chegar agora na região de Adana, de Gaziantep, toda essa parte fronteiriça entre a Síria e a Turquia. Nós, da Jovem Pan, também estamos nos dirigindo para lá. Agora, daqui 1 hora, sai o meu último ônibus em direção a Adana, mais 300 quilômetros para eu chegar e conseguir ver de perto esse estrago que já ocupa grande parte do país e já atingiu mais de 7 mil casas e edifícios. É um dado que as agências internacionais apuraram através das imagens de satélite, que cerca de 7 mil edifícios foram completamente ao chão. E se nós fizermos uma matemática macabra e muito triste do número de mortos, calculando aí de 5 a 10 vítimas por edifício que caiu, teríamos então em torno de 35 a 70 mil pessoas mortas. O grande impasse que nós temos aqui na Turquia também é político, afinal, em maio desse ano nós teremos as eleições presidenciais. O presidente Erdogan, que já está na frente do país há cerca de 20 anos, quer a reeleição e tem sido duramente criticado pela população pela resposta lenta que o governo deu para as vítimas, tanto as famílias quanto aqueles que morreram, e, portanto, tem sofrido acusações da oposição neste momento. Então, alguns acreditam que até mesmo o dado oficial de todos os mortos possa até demorar para ser computado ou ser divulgado, para que isso não afete o pleito que acontecerá aqui mais tardar dia 18 de maio de 2023. Então, uma situação extremamente difícil. Nós vemos que as famílias desesperadas porque perderam suas casas, muitas delas sem nenhum tipo de pertence, deixaram todas as suas roupas, todos os seus bens mais valiosos para fugir de casa e buscando abrigos nas mais diversas localidades, em hotéis, em escolas, em hospitais de campanha que estão sendo montados, uma operação de guerra para tentar salvar o maior número de pessoas, lembrando sempre que cada minuto conta, apesar das dificuldades e da probabilidade de se encontrar pessoas com vida neste momento serem muito baixas. Luca, o cálculo que você fez, então o número de mortos pode aumentar mais ainda, né? Muito mais, infelizmente. Há uma ajuda, há um trabalho aí de resgate suficiente para dar conta de tanta gente que tem que ser recolhida e também todas as consequências que vêm disso depois, né? A gente vê que as áreas mais afetadas, se considerarmos proporcionalmente, foram os vilarejos, que têm uma estrutura arquitetônica mais deficitária, não seguia todas as normas urbanísticas relacionadas ao antissismo, né? Aquelas precauções que alguns edifícios tomam para conseguir aguentar os choques provocados pelos terremotos, e a gente vê que muitas dessas pessoas estão sendo transferidas para os grandes centros da Turquia, através de helicópteros ou até mesmo aviões militares, aviões comerciais. Os voos estão restritos e também parte das estradas estão fechadas para o acesso apenas daquelas pessoas que são voluntárias ou fazem parte do corpo de resgate, ou também profissionais da imprensa. O grande problema é que muitos desses hospitais já estão completamente lotados. Um cálculo feito
também pelas Nações Unidas, estima que cerca de 23 milhões de pessoas foram afetadas direta ou indiretamente por esse terremoto, tanto na Turquia quanto na Síria. Então, se pensarmos que são regiões até bastante empobrecidas do mundo, aqui no norte da Síria, sul da Turquia, não há hospitais para todo mundo, não há possibilidade de conseguir tratar todos sem ajuda internacional. Essa ajuda tem chegado, mas é sempre importante ressaltar que a dificuldade que a nossa equipe tem de chegar nesses locais também é a dificuldade daqueles que fazem parte do corpo de resgates. Então, não é uma situação nada fácil. Acredito que presenciarei imagens muito fortes nos próximos dias, mas ainda há casos milagrosos, há casos de muita esperança em que vemos que crianças foram resgatadas ontem com vida, apesar de terem se passado já 60 horas, pessoas muito alegres por ter conseguido resgatar, né, pois horas de trabalho, é um trabalho muito duro, essas condições climáticas não ajudam em nada, então realmente parabéns a todas as equipes de resgate e também a todos aqueles que têm mandado suas orações, tendo a sua fé, porque não é um momento fácil. A gente vê que aqui a população na Turquia está muito entristecida, o luto nacional ele continua até a semana que vem, em meio a essa crise econômica, como já mencionei, quase 90% de inflação acumulada nos últimos 12 meses e as eleições se aproximando, o que pode também fazer com que as investigações sobre os alvarás ilegais ou até mesmo retroativos que o governo divulgou não sejam continuadas, não sejam devidamente investigadas e as famílias fiquem ainda com dúvidas e sem respostas em meio a tudo isso. Com certeza cenas fortes virão mais ainda daqui para frente, né? Porque até aqui havia esperança ainda de encontrar gente viva e essas esperanças se terminam, né? Cada vez mais daqui para frente. Luca, a gente vai ter uma entrevista agora, eu te convido para participar, para entender melhor como funcionam, como acontecem esses terremotos. Bom, para falar sobre essa tragédia na Turquia e na Síria, nós vamos conversar agora com o geólogo e professor Rodrigo Salvetti. Muito bom dia, professor, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos. Professor, quando a gente vê uma tragédia como essa, a gente já quer entender, né, o que causou essa destruição. Desde segunda-feira, aí, quando ocorreu o terremoto, muito se fala da falha de Anatólia, onde há uma convergência aí de três placas tectônicas. O que isso quer dizer e o que provoca um terremoto na Terra? Quais são as principais causas? Bom, o problema são as placas tectônicas. A Terra é dividida em vários pedaços, a superfície da Terra é dividida em vários pedaços. Cada pedaço desse, ele se movimenta relativamente um em relação ao outro, então alguns pedaços se afastam, outros se aproximam. E nessas placas que se aproximam, nós podemos ter colisão dessas placas e o acúmulo de tensões nessa região gera os tremores. Então você tem basicamente uma colisão bem lenta, que leva aí milhares, milhões de anos, mas que ela vai acumulando tensões ali e faz com que os esforços sejam liberados para os tremores. Professor, para essa entrevista a gente conta também com o Luca Bassani, que está na Turquia acompanhando tudo isso e trazendo as informações para a gente, e também com o Cristiano Vilela, nosso comentarista aqui da Jovem Pan News. Vou começar passando a bola para o Luca. Pode fazer a sua pergunta, por favor. Bom dia, professor. Prazer falar com o senhor. A minha pergunta é relacionada exatamente à probabilidade de que um terremoto dessa magnitude aconteça poucas horas depois. A gente viu que uma série de tremores secundários aconteceram na faixa dos 3,5 graus, até mesmo 5 graus, mas para que pudesse chegar novamente à faixa dos 7,5, que causa essa grande destruição, há um estudo que mostra que isso é provável de acontecer algumas horas depois, ou há um período de estabilidade entre as placas e isso não acontece? Os tremores secundários são bastante comuns e esperados com uma situação como essa. Porque quando você tem uma movimentação muito grande da crosta, você tem a placa se movimenta, a crosta se movimenta, as rochas todas mudam de lugar, e aí leva um tempo até que elas se acomodem novamente. Então é comum, é esperado que a gente tenha tremores secundários com bastante frequência. O atípico, no caso da Turquia, é que nós tivemos 2 tremores seguidos muito fortes. 2 tremores aí na casa de 8 graus de magnitude, né? E esses tremores geraram uma movimentação muito grande na crosta, e isso faz com que nós tenhamos centenas de tremores secundários
com intensidade bem alta, né? A intensidade é na casa de 4, 4,5, 5, é o que nós estamos vendo aí, acompanhando nas notícias. E esses tremores vão durar aí por mais vários dias, talvez semanas. Nós tenhamos essas condições de tremores secundários ainda acontecendo na Turquia. Tá? Isso é ruim, porque você já pega uma situação em que você tem toda a estrutura do país desestabilizada e pode ocorrer novos desabamentos, transformações elétricas e tudo isso. A pergunta agora é do Cristiano. Professor, bom dia. Existe um mínimo de previsibilidade com relação à ocorrência efetiva dos terremotos? Existe algum indício, algum elemento que possa, de alguma forma, fazer com que os países se preparem previamente quando estiver em vias de ocorrer o terremoto? Infelizmente, não. O que nós temos é assim, nós conhecemos locais em que nós temos zonas propícias a terremoto. Então nós mapeamos onde estão os encontros das placas tectônicas, sabemos onde essas placas estão se encontrando, mas nós não temos como prever quando os terremotos acontecerão. Existem alguns estudos que falam em terremotos grandes, de magnitude parecida a esse da Turquia, a cada 100 ou 150 anos em alguns lugares do mundo. Né? Mas não tem como ter uma noção exata de agora aconteceu esse, quando vai ser o próximo. Infelizmente, nós não temos como prever isso, e a natureza não nos dá nenhum tipo de dica de quando vai acontecer o terremoto, infelizmente. Professor, em quais áreas da Terra ocorrem os piores terremotos e por que a gente não tem terremoto no Brasil? Ou isso é um mito? O Brasil já teve terremoto também? O Brasil já teve terremotos fortes no passado, mas hoje em dia o Brasil está situado no que a gente chama de centro da placa tectônica, longe das bordas. São as bordas da placa tectônica que causam maior quantidade de tremores, que é onde você tem o acúmulo de tensões, onde você tem as movimentações maiores. No centro da placa, é mais incomum você ter terremotos dessa magnitude que nós tivemos na Turquia, por exemplo, que é comum no Chile, ou no Japão, ou nos Estados Unidos. O que nós vamos ter de tremores aqui no Brasil são tremores por acomodação das rochas, da sua superfície, que geram tremores aí de escala 2, 3, que basicamente a população nem percebe que teve. Nós temos aí dezenas de microtremores acontecendo no Brasil todo o tempo, e isso mal é percebido pela população. Só os sismógrafos mesmo, os aparelhos, conseguem detectar. Luca? Professor, minha pergunta agora é relacionada exatamente à prevenção no aspecto arquitetônico. Nós sabemos que há vários países no mundo que sofrem com terremotos corriqueiramente, como é o caso do Japão, o caso do Chile, a própria costa da Califórnia. Há mesmo uma maneira de, na construção dos prédios, fazer com que esses edifícios não colapsem da maneira como a gente tem visto acontecer aqui na Turquia? Sim. Existem hoje instalações que os prédios fazem nas suas bases, que funcionam como se fossem grandes amortecedores, né, que absorvem a vibração do solo e mantêm o prédio sem balançar. Né? O que derruba o prédio, na verdade, é o balanço dele. Né? Quando você constrói esses amortecedores, o chão balança e o prédio não. Isso é uma tecnologia aí que já é difundida nos países mais desenvolvidos, mais ricos, mas que muitos países mais pobres, né, ainda não conseguiram ter estrutura, né, para construir os prédios dessa maneira. E a Turquia, em especial, é um país muito antigo, com construções muito antigas, né? Muitos prédios da época do pós-guerra, muitas instalações milenares, né, da época da invasão dos bárbaros, árabes. Então, são prédios que não foram planejados para suportar grandes tremores, apesar de se saber que é uma região tectonicamente ativa e que existe a possibilidade de terremotos mais fortes. Bom, professor Luca e Cristiano, eu convido para assistir uma reportagem que a gente tem agora sobre os terremotos, depois a gente volta com a entrevista. Bom, em meio aos escombros, a esperança segue viva, né? Nós vamos mostrar a história de uma bebê recém-nascida resgatada na cidade síria de Jindires. Ontem, na vila de Biznia, houve mais um milagre operado pela Defesa Civil síria, que é conhecida como Capacetes Brancos. Uma família inteira foi resgatada dos escombros de um prédio que desabou.
Uma família inteira ganhou essa segunda chance. Por um instante, o silêncio que é necessário e essencial nesse tipo de operação foi substituído por risos, palmas e abraços. Toda a multidão que acompanhava a operação vibrou. Esse vídeo foi divulgado pelos Capacetes Brancos. Na publicação, eles escreveram, abre aspas, um verdadeiro milagre. Os sons de alegria abraçam o céu, alegria inacreditável, fecha aspas. Dos braços dos socorristas, as crianças foram levadas para a ambulância e o mundo inteiro segue acompanhando passo a passo toda essa ação. Em outra publicação, os Capacetes Brancos lembraram que milhares de sírios morreram e outros milhares seguem desaparecidos. Eles agradeceram a ajuda internacional que começa a chegar e pedem mais apoio. Cada vida conta e a cada vida salva, a humanidade celebra. Bom, o Brasil envia equipe de resgate para ajudar nas buscas por sobreviventes do terremoto na Turquia. O avião da FAB saiu do aeroporto de Guarulhos por volta da meia-noite desta quarta-feira, carregando 6 toneladas de suprimentos para as vítimas. São 42 integrantes da equipe de resgate de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo e 5 cães farejadores para ajudar nas buscas. O voo tem destino à cidade de Adana, no sul do país. A gente está conversando sobre o terremoto com o professor Rodrigo Salvetti. Professor, quando acontece um tremor assim, você já falou que vem os tremores secundários. De que forma a população pode se proteger após esse primeiro terremoto? Onde é mais seguro ficar nesse momento? O mais distante possível das áreas de risco. As pessoas vão ter que se locomover, sair da área do epicentro, que é a área onde o tremor foi mais forte. Evitar prédios que tenham rachaduras, que tenham algum tipo de dano aparente, porque qualquer abalo secundário pode fazer com que esses prédios venham abaixo. E eu sei que isso pode resultar, por exemplo, em um grupo de migrantes muito grandes dentro do próprio país, ou para outros países vizinhos que não foram tão afetados, porque os abalos secundários, no caso da Turquia em especial, estão sendo bem intensos e bem fortes. Então, o melhor é fugir da área de risco mesmo, ou ir para alguma área algum abrigo construído pelo governo em áreas abertas, evitar construções, evitar áreas fechadas, porque essas áreas são propensas ao desabamento. Uma pergunta do Cristiano. Professor, muito se fala acerca da profundidade dos terremotos. De que forma isso se dá? Essas placas, elas são placas com um tamanho alto e eventualmente esse choque se dá numa parte da placa ou em outra parte da placa? Explica um pouco para a gente, por favor. A profundidade da placa, a profundidade do tremor, na verdade, a placa é bem espessa, né? Então as placas continentais da Terra têm uma espessura média de uns 40 quilômetros, ela é bem espessa. Então, quando você fala numa colisão de placa, ela pode acontecer em qualquer parte desses 40 quilômetros. Se eu não me engano, os tremores aí da Turquia estão com uma estimativa de 16 quilômetros de profundidade, que é onde você teve a liberação de energia. Né? Imagina que você tem uma placa atritando sobre a outra, isso seria em profundidade de 16 quilômetros da superfície lá embaixo, né? Que é a partezinha da placa que atritou mais, onde teve a liberação maior de energia. As placas elas são bem espessas, isso que gera realmente todo esse acúmulo de tensão. Se as placas fossem fininhas, provavelmente elas só bateriam, se romperiam e não teríamos toda essa destruição. Mais uma pergunta do Luca. Pois é, professor, o que eu tenho observado aqui é que apesar de terem se passado essas 72 horas e as temperaturas estarem muito frias, muitas equipes de resgate ainda estão chegando. De acordo com o histórico, com o que o senhor estuda, qual a probabilidade, ou pelo menos essas equipes devem mesmo continuar procurando, mesmo sabendo que a chance de encontrar pessoas vivas é muito pequena? A gente não pode desistir de ninguém, né, Luca? A gente tem que tentar sempre acreditar que os milagres acontecem. O tempo normal de resgate geralmente dura aí entre 72 a 96 horas. Isso geralmente é um limite que se considera, porque a partir desse tempo os ferimentos causados pelos escombros, a desidratação, as baixas temperaturas já começam a afetar a saúde e as pessoas, a maior parte delas, não resistem.
Mas nós temos casos históricos aí de pessoas que passaram semanas embaixo dos escombros e foram tiradas com vida, quando tem acesso a algum tipo de água ou alguma coisa que não consegue ali ingerir para te manter hidratado. Então, vamos esperar melhor, vamos torcer para que nós tenhamos aí sucesso das equipes. Eu acho que as ajudas humanitárias são muito importantes, são fundamentais, para que a gente possa resgatar o maior número de sobreviventes possível. Muito bem, a gente conversou com o professor e geólogo Rodrigo Salvetti sobre a questão dos terremotos, né? Após esse terremoto terrível na Turquia. Muito obrigada, professor, pelos seus esclarecimentos. Um bom dia, ótima quinta-feira. Eu agradeço, obrigado. Obrigado ao Luca Bassani também, que está passando frio aí, que estou vendo que até o microfone está tremendo, muito frio, né, Luca? Vai se proteger agora, bom trabalho para você também por aí. E o Cristiano continua com a gente mais um pouco.